Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O nosso papo casal vem com tudo aí. É isso aí. A gente vai falar aí sobre o estresse no casamento. E tem muito mais aí no Vamos Falar. No quarto bloco a gente vai dar aí um giro pelo Brasil e talvez até pelo mundo e vai trazer para vocês aí as notícias do dia, notícias de hoje, 1 de novembro de 2022. O nosso Vamos Falar. Bom dia, bom dia, bom dia. E outro bloco, o nosso quinto bloco, a gente vai estar entrando e dando informações para vocês aí sobre a previsão do tempo para esse mês de novembro aqui no Brasil. Sexto bloco, também novidade aí, hein, gente? O nosso Vamos Falar cada vez melhor. A gente vai estar falando aí um pouquinho atrasados, né? O nosso Outubro Rosa, a gente vai estar inaugurando um novo quadro no Vamos Falar. É o Papo Mulher, que vai trazer para você, mulher, todas as informações que você precisa para poder estar cada vez mais atualizada sobre a sua saúde. É o Papo Mulher que vai estar entrando aí na sua casa e nesse primeiro Papo Mulher a gente vai estar falando aí sobre o Outubro Rosa que passou. Câncer de mama. O que você deve fazer? Quais as prevenções? O que você deve estar sempre atenta? É o nosso Papo Mulher entrando aí na sua casa. O nosso Vamos Falar. E a gente continua também, por que não? Temos o Papo Mulher, vamos iniciar o nosso Papo Homem, porque exatamente hoje, dia 1º de novembro, se inicia o Novembro Azul. É a prevenção do câncer de próstata. E a gente vai estar falando aí sobre você, homem. É isso aí. No nosso quadro Papo Homem, que vai continuar cada vez mais aí o nosso Vamos Falar, o nosso programa de conversas. E é isso aí, a gente vai falar sobre o câncer de próstata, prevenção para você homem aí também, hein? A gente vai ter música também, tá? É o nosso Vamos Falar Music. A gente vai ter 2 clipes aí, um clipe nacional e um clipe internacional. Gente, tem muita informação, tem muita atração, tem muita música. Comigo, Dr. Rogério Corso Almeida, é o nosso Vamos Falar, o nosso programa de conversas. Aí na sua casa,
deem aquele likezinho bonitinho que a gente precisa tanto, deem o seu curtimento aí, compartilhe, tá bom? Leve informação para todas as pessoas. A gente está disposto a entrar aí na sua casa, na sua vida, trazendo informações para vocês em tempo real, nesta plataforma nova que é o nosso programa. Vamos falar cada vez mais com muitas novidades. E a gente vai iniciar aí a nossa aberturina. Comigo, Dr. Rogério Corso Almeida. Seja bem-vindo. É o nosso Vamos Falar. Então as meninas estão se tornando mocinhas muito cedo, os meninos estão se tornando mocinhos muito rapidamente. Então, às vezes 9, 10 anos para as meninas, 11, 12, 13 anos para os meninos, tá certo? Eu trabalho muito com jovem, com adolescente, com criança e experiência de quase 27 anos aí, que aliás vou fazer agora no dia 16 de novembro, 27 anos de formado como médico, me traz aí para que traga você aí de casa, para que você pense bem e sempre esteja conversando com os seus filhos. É muito importante a gente falar, não, meu filho é tranquilo, às vezes uma tranquilidade, às vezes aquela quietude, né? Aquela quietação aí faz com que muitas vezes você não esteja observando o que realmente esteja acontecendo. E é isso aí, gente. Agora a gente vai para dados, falar muito sério aí. Um papo importantíssimo aí para os nossos jovens. Vamos falar sobre gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência, gente, é um problema de saúde pública devido aos riscos à saúde da mãe e do bebê. Uma gestante muito jovem, é uma gestante que não está preparada ainda a receber em seu ventre
uma criança, às vezes porque ela está se desenvolvendo tanto fisiologicamente como também organicamente, tá certo? E alguns riscos aí podem ocorrer para nossa mamãe e para o nosso bebê desta mamãe jovem, como por exemplo a prematuridade, a anemia, o aborto espontâneo, a eclâmpsia, que é a pressão alta, tá certo? Juntamente com às vezes até uma crise convulsiva. A pré-eclâmpsia se caracteriza pela pressão alta e a eclâmpsia pela crise convulsiva. Depressão pós-parto, muito cuidado aí, aliás, entre outros fatos e principalmente também, além de agravar, problemas socioeconômicos. Gente, qual a maior causa de gravidez na adolescência? A maior causa de gravidez na adolescência, com certeza, é a desinformação para este jovem, tá certo? Início de uma vida precoce, da vida sexual, influência da mídia, família, falta de informações nas escolas e equipes de saúde. Olha lá, nós que lidamos aí com os nossos jovens, precisamos estar sempre orientando a eles. Violência sexual, uso irrestrito e irregular de preservativos, além de aspectos socioeconômicos, do pensamento mágico da adolescência em não acreditar na realidade e sim na fantasia, tá certo? Por que a gravidez, gente, é um problema na adolescência? É um problema na adolescência porque esta jovem ou este jovem não está adequadamente pronto para ser papai e para ser mamãe. Muitas vezes não deixou de ser filho e tem que se tornar pai e mãe. Algo muito precoce na sua vida, tá certo? É algo que não é natural. Tira, por exemplo, a oportunidade desse jovem de amadurecer. Além disso, gente, é uma espécie de círculo vicioso da miséria, pois nem sempre a adolescente tem condições financeiras para cuidar desta criança, tá certo? Os problemas aí na gravidez na adolescência, além de algo que está acontecendo muito precocemente, faz com que esse jovem saia da escola, ocorra uma evasão escolar, há também, às vezes, uma rejeição familiar, há também, por exemplo, a não realização do pré-natal, o aborto em condições inseguras, o aborto espontâneo, a mortalidade muitas vezes materna e o nascimento prematuro deste bebê são alguns problemas gerados. O que a gente deve fazer quando uma menor engravida? Primeiro, vamos absorver a notícia, claro, cada um age de uma forma, mas a gente precisa entender que não houve só falha desse jovem, houve falha talvez do papai e da mamãe que não conversaram, que não dialogaram. Por isso que eu falo, às vezes saia do celular para falar com seu filho ou sua filha, saiba com quem ele está se relacionando, os amigos que ele está lidando. Não é só o problema às vezes de uma gravidez, é o problema às vezes até de uma doença que às vezes essa gestante, que esta jovem pode adquirir por não ter usado um preservativo, ou às vezes por ter tido uma relação sexual com uma pessoa que ela não conhece e muitas vezes não sabe dos seus hábitos também, tá certo? Então é importantíssimo, gente. A primeira coisa, vamos recolher esse jovem para nós, vamos trazê-lo para a nossa vida. Papai e mamãe, é difícil? É, mas aconteceu. Então a gente tem que fazer o quê? A gente vai espancar, a gente vai brigar, a gente vai gritar, a gente vai espernear com essa jovem que muitas vezes aí está indefesa, muitas vezes está até sem coragem de poder conversar, de poder falar, está escondendo às vezes uma realidade que está acontecendo. Não pode acontecer isso, né? A gente precisa, gente, com certeza, conversar com esse jovem, trazê-lo para a nossa vida novamente e tomar os devidos cuidados. A primeira coisa é procurar um ginecologista, um obstetra, para se fazer esse pré-natal, porque ela é uma gestante de risco.
A gente chama a gestante de risco por ela ser jovem, por ela não estar com os seus órgãos e muitas vezes até com a sua estrutura propriamente dita, apropriada para receber esse bebê, tá certo? E a gente tem que ficar muito de olho, porque essa gravidez, ela pode trazer complicações nessa gestante. Então é importantíssimo que se faça um pré-natal adequado, um pré-natal regular, com todos os exames, tá certo? Sempre fazendo todos os exames investigatórios, desde hemograma, glicemia para prevenção de diabetes nessa gestação, uma alimentação adequada para essa jovem, um conforto praticamente mental, uma conversa, tá certo? Não só uma repressão, tá bom? Mas a gente precisa, antes de mais nada, conversar com esse jovem. E vou parar um pouco, de a gente ser um pouquinho teórico, e vou falar o que eu sempre falo. É importantíssimo, gente, que este jovem, ele esteja ao seu lado, papai e mamãe, que você possa orientá-lo. Antigamente, se eliminava praticamente essa jovem gestante da vida de um pai e de uma mãe, colocando para fora. Hoje em dia a gente está em pleno século XXI. Se as coisas ainda acontecem, é porque existe falha, não só do poder público muitas vezes, porque não existe uma prevenção na saúde do adolescente. O adolescente, ele fica adolescente, praticamente se esquece de que ele precisa fazer os seus exames regulares, que ele precisa estar sendo principalmente orientado quanto à sua idade da sua adolescência. Às vezes esse adolescente, ele tem amigos, ele começa a ter um relacionamento, ele começa a ter um namoro, e a gente precisa estar sempre orientando tanto o menino, no caso usando preservativo, como as meninas também. Gente, a melhor coisa que tem, soube que o seu filho está tendo suas primeiras relações sexuais, vamos conversar com esse jovem, vamos orientá-lo, vamos fazer com que ele previna esse tipo de situação. Aconteceu? Vamos pegar e vamos solucionar os problemas. A primeira coisa que eu falei para vocês é acolher esse jovem e partir para o pré-natal. É importantíssimo que essa gestante jovem faça um pré-natal, porque ela é uma gestante, volto a falar, de risco e precisa de todos os cuidados. No pré-natal tem que ser feito hemograma, tem que ser feito exame de urina para prevenção de infecção urinária, tem que fazer o hemograma para poder ver se não tem anemia, tem que fazer outros tipos de exames bioquímicos como colesterol, tem que fazer o exame de tireoide para ver se essa jovem não tem nenhum distúrbio de tireoide, tem que ser feito todos aqueles exames das doenças infecto-contagiosas, como prevenção de sífilis, que eu falei aí no último papo jovem, a gente está tendo uma incidência muito alta de sífilis, temos que fazer aí sorologia para HIV, sorologia para rubéola, sorologia para toxoplasmose, para prevenção da toxoplasmose congênita, temos que fazer aí exames também de outros tipos de doença, como citomegalovírus, como também herpes simples, vários tipos de exames, além dos exames de imagem, as ultrassons, para a gente poder saber mês a mês ou trimestralmente quanto tempo que está de gestação essa gestante, tá certo? A gente precisa fazer todos os exames possíveis e imaginários. Então é muito importante que você, papai e mamãe, leve a sua filha no ginecologista para poder programar este pré-natal e este parto, tá bom? Segunda coisa, a alimentação. Essa jovem tem que estar muito bem alimentada. Acabou o fast food, nada de refrigerante, nada de alimentos gordurosos. Essa gestante, ela tem que estar se alimentando de arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, sucos naturais, muita gelatina, sabe? Muita carne, muito leite, muitos ovos também, nada de fritura, ovos cozidos, tá bom? Mas precisa de uma alimentação reforçada, ao mesmo tempo que essa jovem não pode ficar sob sedentarismo, que isso pode atrapalhar muito o seu trabalho de parto. Ela precisa fazer uma atividade física ou uma caminhada, mas tudo de acordo, tá certo? Tem que ser investigada a parte cardiológica dessa jovem, para ver se ela não tem uma cardiopatia,
tem que ser feito uma ultrassonografia morfológica para ver como é que está esse bebê, se esse bebê não tem uma cardiopatia congênita, não tem algum problema de saúde aí, porque essa gestante é uma gestante jovem e a gente precisa muito apoiá-la psicologicamente, principalmente, tá certo? A gente vai voltar aqui para a nossa centralzinha, para a gente poder falar mais alguma coisinha aí, teórica, para vocês poderem saber. Eu iniciei aí um pouco informalmente aí o nosso quadro Papo Jovem, porque o tema era um pouco pesado, tá certo, gente? A gente precisa ter muito cuidado aí. É muito fácil de engravidar? É muito fácil. Às vezes uma brincadeirinha faz com que ocorra uma gestação, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses problemas. A gente precisa estar falando sempre com os nossos filhos. É bom a gente ter um diálogo aberto, é bom a gente ter aí uma forma positiva de poder trazer a realidade para os nossos filhos, alertando-os, tá certo? Quanto principalmente aí a problemas não só de gravidez, como de doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Quem quiser ver no último Vamos Falar, no Papo Jovem, eu falei sobre doença sexualmente transmissível, a sífilis na gestação, tá bom? Gente, eu acho que eu dei uma noçãozinha básica aí para vocês. O nosso intuito não é dar aula, mas é sim trazer consciência. Apoiem este jovem, essa jovem que está gestante. Não virem a cara, porque sabe o que acontece? É uma situação muito chata. Às vezes um pai recrimina uma jovem, uma mãe recrimina uma jovem, tem que impor responsabilidade. Colocar na cabeça dessa jovem que ela vai ser mãe e que esse jovem vai ser pai. Impor responsabilidades. Porque depois nasce a criança e fica todo mundo babando, né? Com cara de mas aí não adianta nada, porque aí as maldades, a fala, a língua ferina trouxe muitas tristezas aí e muitas desarmonias nos relacionamentos. Tá bom? É isso aí, gente. Terminamos aí o nosso Papo Jovem, no nosso Vamos Falar. E a gente volta já já com o nosso Papo Sênior. É o nosso Vamos Falar. A gente volta já já. Bom dia, bom dia, bom dia. Gravidez na adolescência, é o tema de hoje. Nosso Papo Jovem. É isso aí, gente. Até já. A gente volta já já aí com o nosso Vamos Falar. É um minutinho. Até já. Vamos falar, volta já. Voltamos já já com o Papo Sênior. Boa noite. É isso aí, quando a gente começa com essa musiquinha, Trem das 11. É porque tá chegando o nosso Papo Sênior. Segundo bloco no Vamos Falar. Bom dia, bom dia, bom dia. Tema bom hoje, hein? É isso aí, gente. Antes de mais nada, se inscrevam, deem o seu like, curtam, compartilhem. A gente precisa muito aí dos inscritos, se inscrevam, tá bom? Compartilhem, vejam esses nossos programas. Eu garanto que vai trazer muita informação, coisa boa para casa de vocês aí, tá bom? Antes de mais nada, aquele bom dia bem caloroso, muita alegria, alto astral aí. Estamos começando o nosso mês de novembro. É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar entrando na sua casa. E agora, vá pro Senhor. Já tô caracterizado diferente. Vocês estão vendo que eu tô meio vovozinho. É isso aí. A gente tá chegando na sua casa. Nós vamos falar com muita alegria. E é isso aí, gente. E a gente vai iniciando aí o nosso segundo bloco, falando do nosso Papo Sênior aí no nosso
Vamos falar. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Hoje o tema tá muito bom. A gente vai falar aí problemas que os nossos queridos jovens seniors têm com a memória. Por que isso ocorre? Gente, olha só, vou tirar um pouco o meu óculos aqui, só para a gente poder visualizar aí bem a imagem aí com vocês. Bom, gente, olha só, a gente tem uma região aí considerada neurológica, principalmente um órgão chamado de hipocampo, considerado a principal sede da nossa memória, tá? Que com o tempo, com o avançar da nossa idade, este hipocampo ele vai diminuindo de tamanho. Então o que acontece? Adultos saudáveis com mais de 55 anos de idade, eles vão perdendo anualmente aproximadamente de 1 a 2% de volume desse hipocampo, que é o responsável pela nossa memória. É uma área crucial para a formação e recordação de memórias, tá certo? E o que causa o envelhecimento dessa memória? Em relação à repercussão de idade sobre o desenvolvimento, observou-se que o tipo de memória mais afetado pela idade é a memória de curto prazo, principalmente a memória de trabalho, tá certo? Devido possivelmente aí a uma menor capacidade de armazenamento, tá bom? E como é a memória de um idoso? Gente, com o envelhecimento ocorre um processo lento e gradativo de deteriorização da capacidade de armazenar informações, ocasionando a perca da memória. E quanto mais jovens sêniors a gente vai ficando, mais a nossa memória vai envelhecendo, tá certo? E mais a gente vai ficando esquecido. Isso aí é algo fisiológico que acaba acontecendo, tá bom? Mas a gente tem muitas formas de poder conseguir com que isso não aconteça, tá certo? Gente, aí o que acontece? Entram decorrentes aí vários fatores que fazem também com que a nossa memória não tenha um desenvolvimento tão adequado na terceira idade. Ou seja, a partir dos 55 anos de idade, até mais ou menos uns 60, 65, e a partir dos 80 a gente já começa o que a gente chama de quarta idade. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, uma disciplina quanto aos nossos afazeres, tem pessoas que às vezes chegam em determinadas idades e aí o que acontece? Elas têm já o estresse do dia a dia do seu trabalho, né? Aí, em vez de elas pegarem e deixarem o seu trabalho no seu trabalho e chegarem às suas casas para poder descansar, para poder ter um lazer, para poder fazer algo de produtivo ou de bom para a sua memória, ela começa a trabalhar também em casa. E, gente, a gente precisa ter determinação, a gente precisa ter prioridade, principalmente nas nossas disciplinas, nas nossas prioridades, tá certo? E o que acontece? Quando a gente chega na nossa casa, a gente está no nosso lar, é para a gente poder descansar, não é para a gente poder continuar o trabalho que a gente teve no nosso trabalho. Então a gente precisa separar um pouquinho mais as coisas. Isso aí é um fator cultural. Às vezes as pessoas elas trazem trabalho para casa e acham que vão com isso conseguir estabelecer toda a sua rotina que elas tiveram durante o dia na sua casa. Continua o trabalho, e não pode. Por quê? Porque a nossa memória, o nosso corpo físico, ele vai ficando sobrecarregado. E isso faz mal à nossa saúde. Então a gente precisa ter uma disciplina muito grande aí nas prioridades, tá certo? Principalmente quando a gente está indo para umas idades acima de 55 anos. Segundo fator é a gente começar a ter um grau de organização e também de alimentação, tá certo? É preciso que a gente mantenha uma alimentação saudável, tá certo? Que a gente se alimente de frutas, legumes, verduras, claro, comer uma besteirinha, uma hora que outra, não tem problema. Fazer as nossas consultas periodicamente, os nossos médicos, principalmente clínicos, geriatras,
para que ele possa fazer um acompanhamento de exames laboratoriais, ver, por exemplo, se a gente não está com um déficit de vitaminas, às vezes déficit de vitamina B12, déficit de vitamina D, pode ocasionar uma falha na memória, tá certo? Essas duas vitaminas, elas estão muito relacionadas com o nosso desenvolvimento, principalmente na nossa idade, na nossa terceira idade, tá certo? Então a gente precisa estar sempre frequentando, fazendo uso dessas consultas aí periódicas e dos exames também, tá certo? A gente precisa estar sempre controlando aí a nossa saúde, restabelecendo a nossa saúde e principalmente tomando muito cuidado com a nossa alimentação. O lazer é importantíssimo, é importante para que a gente possa também não só entrar no sedentarismo, eu vou descansar, eu vou dormir, não, mas não, tem uma atividade, eu vou andar pela casa, vou cuidar de uma planta, eu vou andar um pouco no calçadão, ou então eu vou até a praia, se tiver uma cidade litorânea, ou então vou dar uma volta de bicicleta, fazer um exercício físico, vou fazer uma natação, uma hidroginástica, vou jogar um futebol, um tênis, o que você preferir, mas faça uma atividade física, isso é muito importante para o seu desenvolvimento cerebral e principalmente também pelo desenvolvimento da sua memória, tá certo? É importante que a gente tenha muito cuidado com tudo isso. E outra situação, quando às vezes um adulto, um filho, percebe que seu pai ou sua mãe está com algum tipo de grau de deficiência, esqueceu muitas coisas, é preciso que este nosso querido jovem sênior seja investigado. Leve a um médico, leve a um clínico, leve ele a um geriatra, para que ele possa fazer uns exames, poder saber a causa, porque a gente tem duas situações aí muito perigosas para os nossos jovens sêniors, que estão muito comumente na nossa atualidade, que a gente vai falar mais para frente, no nosso papo sênior, que é o Alzheimer e principalmente também o mal de Parkinson, tá bom? Então a gente precisa estar sempre atento a essas doenças. Às vezes, esse nosso jovem sênior precisa de uma avaliação de neurologista, precisa de exames mais detalhados para poder fugir um pouco dessas duas patologias, tá certo? Dentro de casa, é bom que com esse nosso jovem sênior aí, ele procure modificar um pouco os ambientes. Por quê? Porque às vezes a gente vai na cozinha e está acostumado a pegar em determinados locais do armário aquelas coisas. Se a gente mudar um pouco de lugar, a gente vai começar a trabalhar um pouco mais a nossa memória. Aonde que estava tal coisa? Deixa eu ver se eu me lembro. Está em tal lugar. Eu modifiquei o lugar. Gente, isso é importantíssimo, tá bom? Principalmente os ambientes. Dá uma mudadinha de vez em quando no quarto, dá uma mudadinha de vez em quando na sala, para que você possa não só estar ali naquela ocasião, mas para que você possa também movimentar um pouco o seu cérebro e principalmente movimentar também a sua memória, tá bom? Gente, é importantíssimo aí, vocês viram como é importante, tanto na criança, como no jovem, como na mulher, como no homem, como nos nossos queridos jovens sêniors, que eles possam estar periodicamente aí fazendo exames de rotina para poder ver se está tudo bem organicamente com o seu corpo físico, tá certo? E a higiene mental é importantíssimo. Quer trabalhar? Tudo bem, mas gente, vamos diminuir um pouco a carga horária. Estava acostumado com 20, 30 anos a fazer 10, 8 horas por dia, vai ter que fazer 6, vai ter que fazer menos, vai ter que fazer 4 horas, porque além de vocês terem as tarefas vocês têm comumente nos seus trabalhos, vocês também têm as tarefas dentro de casa. E hoje em dia, a gente tem um crescimento da população idosa muito grande. Idoso não. Nossos jovens sêniors muito grande. E a gente tem uma prevalência aí de vida de praticamente 80, 100 anos de idade. Temos muitos centenários aí no nosso país e no mundo que estão vivendo com plena saúde e com uma ótima memória, tá certo? É sempre bom, é importante relembrar o que aconteceu no passado, da sua infância, tá sempre fazendo cálculos, por exemplo, de matemática. Às vezes a gente vai na calculadora, não, peraí, vamos lá, quanto que é? 30 mais 40, 70, beleza. Quanto que é 50 mais 30? 80. Vamos fazer um raciocínio, tá certo? Trabalhar um pouco a nossa memória para que a gente não fique sedentário no nosso cérebro e isso traga consequências para a nossa vida de jovens sêniors, tá bom? Gente,
É isso aí, falamos do nosso Papo Sênior, aí o nosso segundo bloco, e vamos para o nosso terceiro bloco, que é o nosso Papo Casal. E tem muito ainda aí que nós vamos falar, hein? Tem notícia chegando, tem previsão do tempo, tem música, tem clipe nacional e clipe internacional. É o nosso Vamos Falar, o nosso programa de papos. E temos a estreia aí do Papo Mulher e do Papo Homem, tá certo? A gente volta já já. É o nosso Papo Sênior indo embora. Comigo, Dr. Rogério Costa Almeida. É isso aí, bom dia. Opa, velho, ó. Um grande abraço para todos. Gente, curtam, deem seu like, compartilhem esse nosso programa. Vamos falar com muita informação para você aí. Espero que você esteja gostando e que esteja chegando na sua casa. É isso aí. E a gente volta no terceiro bloco. É o nosso Papo Casal. E o papo tá importante hoje, hein? No Papo Casal, a gente vai falar sobre estresse no casamento. Não vá dizer que eu não sou a sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. É isso aí, gente. Aquele bom dia todo especial. É o Papo Casal chegando na sua casa aí. E hoje não vamos falar, a gente vai estar falando aí para vocês um assunto muito importante. É isso aí, o estresse no casamento. E olha só aí, gente. Estresse no casamento. Um dos grandes motivos aí do estresse no casamento é o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente sobrecarrega a nossa vida conjugal com o que a gente vivencia fora da nossa casa. O que a gente pode falar para vocês aí com vivência fora de casa? Nosso trabalho. Às vezes, gente, o inimigo número 1 do estresse no nosso casamento é a nossa vida lá fora. É a nossa vida profissional,
ao outro e antes a si mesmo, tá certo? Vamos considerar quais os comportamentos são mais comuns para você e o seu cônjuge em resposta ao estresse e faça uma lista de respostas. Sempre, gente, mostre-se disponível a ouvir. Muitas vezes a gente está super cansado e a gente não está atento ao que o outro está falando. Mas é importante que a gente possa ouvir a pessoa que a gente ama e principalmente também buscar uma solução juntos, tá certo? E quando a gente está cansado do casamento, o que a gente deve fazer? Gente, é preciso tentar falar com a pessoa que a gente ama sobre a dificuldade que a gente está vivendo, sobre tudo que está acontecendo e através do diálogo buscar uma saída para o problema. Mas esse diálogo precisa acontecer de uma forma tranquila. Não adianta a gente vir estressado da rua e descontar na pessoa que a gente ama que não tem nada a ver. Primeiro lugar é a gente tentar dar uma respirada. Segundo lugar, com respeito e sem raiva ou ressentimento, dialogar, conversar, tá certo? E não ser tóxico em um relacionamento. E quando a gente é tóxico num relacionamento? Quando a gente coloca a falta de apoio mútuo como prioridade. Quando a gente compete, quando a gente desrespeita e quando às vezes a gente conflita, tá certo? E quando a gente às vezes mina a nossa autoestima e faz com que a gente se sinta triste e encha principalmente a outra pessoa de culpa. A gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, tá certo? E o comportamento de uma pessoa que está estressada, gente, a gente percebe no rosto, na face, porque muitas vezes essa pessoa, ela fala sem nenhum tipo de intervalo, ela não para de falar, ela muitas vezes não ouve o que o companheiro também quer falar, ou a companheira. A gente precisa ter muito cuidado com tudo isso, porque às vezes a gente joga nossas frustrações vividas no dia a dia em cima da pessoa que a gente ama, tá certo? E como é que a gente pode fazer para diminuir o estresse no nosso relacionamento? A gente vai dar aqui para vocês 10 conselhos infalíveis no nosso Papo Casal. O primeiro conselho, gente, conversa, diálogo. Vamos conversar com a pessoa que a gente ama. Segundo conselho, relaxe, tá certo? Com algo que te dá prazer. Por exemplo, assiste um filme, assiste uma televisão, converse, às vezes com os amigos ou com as amigas, se bem que eu acho o seguinte, eu nunca fui a favor de levar relacionamento, problema de relacionamento para as pessoas de fora, porque cada um tem a sua opinião. Muitos vão te ajudar. Não, vai lá, conversa com ele, é uma pessoa boa, vale a pena, conversa com ela, vale a pena você, né, insistir no relacionamento. E tem outras que falam, gente, chega, não tenho paciência. Termina logo isso, a fila anda. Muita gente fala isso. E às vezes você deixa de viver um grande amor para viver uma grande desilusão. Porque muitas pessoas acabam te trazendo esse tipo de situação. Então, gente, a melhor coisa que tem é ouvir a gente, ouvir a Deus, dialogue com Deus, tá certo? Para salvar muitas vezes o seu relacionamento. Faça uma desintoxicação digital. Desligue a TV, notebook, iPhone, iPad, celular, o que for. Conversa, ou então às vezes reflita, sabe? Jogue um jogo, ou às vezes assista um filme, algo que é motivador para você, para que você possa viver bem esse relacionamento. Gente, existe uma frase que diz, quem ama cuida, cuide bem do seu amor. É o nosso quarto conselho, tá certo? Coma mais carboidratos, vai lá comprar uma barra de chocolate desse tamanho, se você não tiver diabetes, vai lá, coma com a pessoa que você ama, curta, dê risada, às vezes só de vocês deixarem cair chocolate na roupa, se molhar com chocolate na boca, vocês acabam até fazendo as pazes, e muitas vezes rindo, curtindo, vivendo algo simples que é enaltecedor. Organize-se. Muitas vezes a gente deixa aquela pilha de louça em cima da pia, muitas vezes a gente deixa aquela bagunça toda, aí tem que fazer aquela faxina,
tem que se organizar. Não, amanhã é feriado, não, peraí, vou me organizar para passar o dia inteiro com a pessoa que eu amo. É assim que vocês têm que fazer. Esse é o nosso sexto conselho. Organize-se. Aliás, prioridade nas disciplinas. Delegue tarefas. Não faça as coisas sozinho. Ou vem cá, meu amor, vem me ajudar. Poxa vida, vamos lavar essa louça juntos? Vamos conversar? Vamos fazer um almocinho juntos? Um jantarzinho juntos? Vamos colocar aí um vinhozinho para a gente poder tomar na geladeira? Mas vamos dar uma geral na casa, juntos também. Delegue tarefas. Oitavo, viva o presente. Tem gente que vive o passado. Ah, mas não sabe, né? Fulano fez tal coisa antes. Ah, eu perdoei, mas não dá para esquecer. Claro que ele esquece. Ele lembra toda hora. Então não perdoou. Gente, para de viver o passado. Viva o presente. Tá certo? Para diminuir o estresse aí no casamento. Experimente meditar. É isso aí, gente. Procure parar um pouco, refletir, ouvir uma música, tá certo? Que mexa com você, para que você possa aí ser feliz. Em 10º lugar, durma bem. Tem gente que às vezes não dorme bem e acaba se tornando estressado por natureza. Então o sono é primordial, tá certo? Gente, falamos aí no nosso Papo Casal sobre um assunto muito importante. Espero que tenha ajudado você. Gente, vamos levar o amor, né? O amor é muito importante. Não deixe aí o amor chegar ao final por causa de besteira, por causa de situações, por causa de passado. Terceiro. Com vamos falar news. É isso aí. E voltamos aí com o nosso vamos falar no nosso quarto bloco. E a gente vai agora entrar num assunto muito importante. A gente vai estar falando para vocês aí no nosso vamos falar em outro bloco, tá certo? É o quarto bloco aí. Nosso vamos falar news. As principais notícias aí de hoje, já 1 de novembro de 2022. Bom, gente, vocês sabem muito bem que nós estivemos aí no nosso dia 30 de outubro, aí no último domingo, as nossas eleições presidenciais, segundo turno, e também as eleições para governador de alguns estados aqui. Foram, na verdade, 12 estados, né, em que a gente teve o segundo turno aí, para a gente poder decidir quem seria o governador de cada estado que foi para o segundo turno, tá certo? E nós tivemos a eleição aí do nosso presidente e dos nossos governadores. E a gente está entrando aí no nosso Vamos Falar News. É isso aí, gente. É o nosso Vamos Falar News. Iniciando com as notícias do dia. E, diferentemente aí de várias ideologias políticas que cada um tem, a gente vê uma individualidade muito grande, porque um indivíduo pensa de uma forma e o outro indivíduo pensa de outra.
a gente precisa, gente, respeitar a democracia, tá certo? Nós estivermos, independentemente se a gente é a favor ou contra quem foi eleito como presidente da República, cada um tem a sua opinião. A gente não pode ter tantas divergências porque, em comum, todos nós somos brasileiros e nós temos o direito a sonhar, a ter um futuro melhor para esse país, tá certo? A gente teve um governo, a gente teve vários governos também passados e agora foi eleito um governo que também já atuou aí. O que a gente tem que fazer? Se você pensa diferente de mim e eu penso diferente de você, a gente precisa não ter a mesma ideologia, porque cada um é de um jeito, cada um tem os seus anseios. Mas eu acho assim, eu torço para que quem ganhou ou quem tivesse ganhado fizesse o melhor não para um grupo, mas para 215 milhões de pessoas, que são os brasileiros e brasileiras, tá certo? Então a gente precisa de gente que invista na educação, na saúde, na segurança, tá certo? Independentemente de quem ganhou, a gente precisa selar a paz. Porque, gente, é muito bonito a gente admitir uma vitória, a gente ter anseio pela vitória, mas mais bonito ainda é a gente admitir uma derrota. Porque existe um vencedor e existe um derrotado. Para essa pessoa que foi derrotada, pode ser que talvez mais para frente seja um aprendizado, para que essa pessoa possa retornar e mais para frente de uma forma diferente. E para essa pessoa que foi a vencedora, que também já foi um derrotado antes, pode ser uma oportunidade para que traga coisas melhores, tá certo? Eu não tenho uma opinião formada de nenhum desses dois candidatos que estão aí, tá certo? Mas eu acho o seguinte, que a gente precisa selar a paz. Não adianta fazer movimentos que vão trazer consequências mais para frente. Não adianta, porque de uma forma ou de outra, este governo que aí está vai sofrer as consequências desses atos que estão sendo feitos. E também o governo que está entrando também vai sofrer. E a vítima vai estar sendo sempre o brasileiro. Então não adianta, gente. Aconteceu, nós estamos vendo uma democracia. Então, vamos fazer o quê? Pedir para que Deus abençoe a mão de quem ganhou para que faça o melhor. Isso eu pediria também para que se o outro candidato tivesse ganhado, para que Deus também segurasse as mãos dele para que ele pudesse fazer o melhor. Então, eu não venho aqui para poder falar de político, ou torcer por um ou torcer por outro. Eu torço é para que o futuro do nosso país seja melhor, porque eu, assim como você que tem a minha idade, a gente sabe muito bem que a gente vai viver mais um tempo aí, né? Sei lá, se a gente vai chegar até os 100 anos de idade, mas a gente precisa preparar esse país para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para aqueles que estão vindo. Então a gente precisa não ser egoísta a ponto de não querer o melhor. A gente tem que ter o melhor agora. Não adianta, se você é totalmente contra quem ganhou, ou se você é totalmente a favor de quem perdeu, agora a situação, gente, nós estamos nivelados, estamos na mesma. O que a gente tem que fazer é pedir para que Deus segure as mãos dessas pessoas que ganharam, que venceram tanto como governadores ou como presidente, e que possam principalmente fazer o melhor para todos os 215 milhões de habitantes desse país. Tá bom? Esse aí foi uma prévia das nossas notícias, dos nossos vamos falar news, e a gente vai dar as notícias para vocês agora. E a gravata branca, gente, é para a gente selar a paz, tá bom? Que é o que a gente está precisando, né? Esse país é tão sofrido, tão humilhado, né? Então a gente precisa de um pouco mais de união, um pouco mais de respeito às diferentes opiniões, né? E assim, eu acho que é muito importante. A minha avó sempre falava, eu falo sempre isso aqui. Não se discute religião, política, não se discute futebol, porque sempre traz desavença entre famílias, entre amigos, entre colegas de trabalho. Então, gente, procura o menos possível falar nesse assunto,
Tá certo? Vamos torcer agora para que Deus, que não falei, possa guiar as mãos desses representantes para que eles possam fazer o melhor para todos, não para uma minoria. E vamos à primeira notícia. Ministro pede que manifestantes desbloqueiem rodovias para evitar prejuízos. Filha do general Vilas Boas, secretária de governo, defende caminhoneiros. Pastor Malafaia pede fim de atos contra Lula. Bolsonaro não comprovou fraudes. Outra notícia. Mídia internacional repercute pronunciamento de Bolsonaro. Covid, 171,5 milhões de brasileiros completam a vacinação, 79,8% da população. Média móvel de mortes fica em 68, completa 25 dias abaixo de 100. Vitória, hein? 171,5 milhões de brasileiros completam a vacinação, 79,8% da população. Repetindo essa notícia aí, para que você fique feliz. Brasil registra 50 mortes em 24 horas. A média móvel fica em 70. Mais uma notícia. Vamos lá. Bolsonaro defende direito de ir e vir. Ciro Nogueira dá início à transição. Supremo Tribunal Federal diz que Bolsonaro revela que a eleição acabou e admite a derrota. Mais uma notícia. Especialistas debatem desafios e soluções para a democratização da saúde no Brasil. E olha só, hein, gente. Problemas de abastecimento afetam mais de 70% dos supermercados em pelo menos 7 estados e Distrito Federal, diz a Associação Brasileira dos Supermercados. Os estoques de frutas, legumes, verduras e carnes são os mais atingidos. O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercado, Abras, Márcio Milan, afirmou nesta terça-feira, dia 1º de novembro, que mais de 70% dos supermercados em 7 estados e no Distrito Federal já apresentam problemas de abastecimento por conta dos bloqueios nas rodovias do país. Segundo o mapeamento da associação, os estados mais afetados são Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. Normalmente, às segundas e terças-feiras, os supermercados fazem reposição de produtos e foi nesse momento que começaram os bloqueios. Nessas regiões citadas, mais de 70% das lojas já estão apresentando problemas de abastecimento, disse Milan. Os produtos mais afetados são frutas, legumes, verduras e carnes, segundo a associação. Para esses alimentos, os estabelecimentos costumam atuar com estoque de 1 a 3 dias, o que demanda maior frequência na reposição. Gente, bom senso, né? Como eu estava falando aí no início aí do nosso Vamos Falar News, essas atitudes extremistas, elas só afetam a nós, a população, tá certo? Quem está bloqueando tudo isso provavelmente já deve ter feito um estoque nos seus veículos, né? Para que não passe necessidade. E as outras pessoas? Já é um país de pessoas que passam fome no dia a dia. Ainda se a gente não tem alimentos para poder doar para essas pessoas, e muito menos para a gente poder se alimentar, quanto mais para que as pessoas necessitadas necessitam desses tipos de alimento, com certeza isso não vai chegar até elas. E vão ser os mais sofridos e sempre os que mais vão passar aí as necessidades. Então, bom senso, né? Vamos acabar com esse bloqueio aí, gente? Paz. Vamos aceitar,
tá certo? Não há nada mais digno do que quando uma pessoa é humilde a ponto de aceitar que ela foi derrotada. Acabou, gente. Numa próxima eleição vai ter a concorrência tudo de novo aí. Mas vamos respeitar a democracia, vamos respeitar as pessoas que votaram aí, que elegeram esse presidente e que elegeram também os governadores. Não tem mais o que fazer. É aceitar agora e torcer para que tudo de melhor aconteça. Tá bom? É isso aí, gente. Passamos a limpo aí o nosso Vamos Falar News com as principais notícias e os comentários aqui. Tá bom? E a gente volta já já com o nosso Previsão do Tempo. É o nosso Vamos Falar. Vamos falar, voltou. É isso aí, comigo, doutor Rogério Curso Almeida. Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos para a previsão do tempo. É isso aí, gente. Mês de novembro começa com friozinho aí, hein? Olha só. Bom, o mês de novembro, gente, começa com a influência de uma massa de ar frio muito intensa aí e atípica para os padrões do mês que a gente está iniciando, tá certo? Nunca se viu aí no primeiro dia de novembro um clima como está acontecendo aí em todo o nosso país. Outubro terminou com o Laninha, apresentando intensificação no Oceano Pacífico Equatorial. De acordo com o último boletim da Administração Nacional de Oceanos e Atmosferas dos Estados Unidos, a anomalia de temperatura da superfície do mar, que era de menos 1 grau na denominada região Ninho, 3,4 no Pacífico Equatorial Central, que é usada para definir se é El Ninho ou Laninha. O valor está na faixa de moderada intensidade de 1 grau a menos 1,4 graus Celsius. Por outro lado, a região Ninho 1 mais 2, perto das costas do Equador e do Peru, que costuma impactar as precipitações mais no verão e a temperatura no sul do Brasil, em qualquer época do ano, chegou a ter anomalia de menos 2 graus Celsius em outubro e terminou o mês de outubro com menos 1,8, valor na faixa de forte intensidade. Tal área do Pacífico tem grande correlação com a chuva no sul do Brasil durante os meses do final da primavera e do verão, com maior probabilidade de estiagem se estiver em território negativo e maior chance de chuva perto ou acima da média se estiver em terreno positivo. Se negativa, tende a favorecer mais incursões frias no sul do país e tardias na primavera, o que vem se intensificando. A tendência, gente, é em novembro, chuva abaixo da média em grande parte do sul do Brasil, tá certo? Em novembro. Na estatística, contudo, a chuva do último dia de outubro vai contar para o mês de novembro, pois os acumulados de chuva diários são contados pela soma de 24 horas até as 9 horas da manhã. Assim, no primeiro dia de novembro, os dados vão mostrar volumes altos em algumas grandes áreas do sul do Brasil, mas a chuva caiu no último dia de outubro. No sul, apesar da tendência a ser precipitação abaixo da média, a maior parte da região, é sempre importante recordar que está ingressando no período do ano em que ocorrem as pancadas e temporais típicos de verão. A tendência da temperatura no início de novembro, gente, são temperaturas muito baixas, tá certo? A gente pode ter ineditamente aí um novembro com frio, chuva e possibilidade de neve no sul do Brasil. Olha só, hein, gente, tá certo? Onde existe uma pequena possibilidade aí. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda da temperatura acontece em decorrente de uma frente fria, seguida de uma forte massa de ar polar. A previsão é que a massa de ar frio se desloque para o sudeste, centro-oeste e norte do país entre segunda-feira, ontem, dia 31, e terça-feira, hoje, dia 1º. A queda de temperatura será sentida na região sul, nos estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Amazonas, tá certo? Na quarta-feira, dia 2, a previsão é que a massa de ar frio deve atingir os estados da região norte
como Rondônia, Acre e Amazonas. O frio deve prevalecer em quase todas as regiões do país até o fim de semana, com possibilidade de temperatura negativa e geada até quinta-feira, dia 3 no sul. Ainda segundo o INMET, há forte chance de geada em áreas de serras, gaúchas e catarinenses na manhã dessa quinta-feira, dia 2. Desculpe, na manhã de quarta-feira, dia 2. A seguir, a gente vê aí que no final de semana as temperaturas já começam a se elevar um pouquinho mais, mas até quinta ou sexta-feira a tendência é de muito frio, temperaturas aqui no estado de São Paulo oscilando entre 13 e 15 graus, tá certo, gente? Então preparem os casacos para o frio atípico no mês de novembro. Esta foi a nossa previsão do tempo no nosso Vamos Falar. E a gente volta já já com a inauguração aí de um novo quadro no nosso Vamos Falar. É o Papo Mulher. Comigo, Dr. Rogério Corsalmeida. Já já a gente volta. Até já. Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Vamos Falar. Voltamos. Gente, e hoje a gente está inaugurando aí para vocês, no nosso sexto bloco, o nosso Papo Mulher. Nós temos o Papo Jovem, o Papo Sênior, o Papo Casal, temos notícias, temos previsão do tempo e a gente está inaugurando agora o Papo Mulher. É o seu espaço mulher aqui no nosso Vamos Falar. Gente, nos anos 80, TV aberta, tinha um programa com essa música, com esse tipo de abertura, tá? Chamava-se TV Mulher. É isso mesmo. Quem não lembra dos anos 80? Era uma faixa dedicada principalmente para você mulher, tá certo? E a gente está dedicando aqui também um espaço no nosso Vamos Falar para você mulher. Vamos ter o nosso espaço para os nossos queridos amigos homens também, tá bom? E eu tô com essa gravata rosa porque já passou outubro, mas outubro foi o mês do Outubro Rosa. E é sobre isso que a gente vai falar no Papo Mulher. É isso aí. Papo Mulher chegando aí. Vamos falar. Mais um bloco. É o nosso sexto bloco. Vai estar sempre presente aí, gente. Inaugurando hoje, tá quentinho, saindo do forno. É o Papo Mulher, um assunto muito importante para você, mulher aí. Tá certo? Bom, com esse sucesso aí, a gente vai dar uma paradinha para a gente poder estar falando para vocês aí um tema muito importante. Outubro passou, tá certo? Não deu para a gente poder fazer esse Vamos Falar. Mas em outubro, a gente comemorou aí o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama na mulher. É isso mesmo, gente, tá certo? E é importantíssimo que se faça sempre a prevenção, tá certo? Muitas das pessoas, muitas das mulheres que tiveram seus cânceres aí aparecendo, foram diagnosticados precocemente. E essas mulheres passaram por tratamentos que muitas vezes foram muito invasivos, mas conseguiram a sua cura e estão aí, vivas, graças a Deus, saudáveis perante o mundo e se fortalecendo cada vez mais. Mas para isso é importante que você, mulher, que às vezes tem os seus afazeres de dentro de casa, que tem às vezes os seus afazeres no seu trabalho, porque a gente sabe muito bem que a mãe, né, ela tem os seus afazeres no lar, tem os seus afazeres fora de casa com sua vida profissional. Hoje em dia a mulher trabalha, hoje em dia a mulher muitas vezes ela é dona do lar, né? Ela às vezes leva a sua família sozinha, às vezes ela não possui um cônjuge, uma pessoa companheira perto dela, e às vezes o fruto do seu trabalho é o sustento da sua família e principalmente dos seus filhos, tá bom? Mas é importante que você tenha um tempo para você, e nada mais, nada menos do que durante um banho já começa a prevenção do câncer de mama. É onde você vai começar a fazer o toque mamilar e das mamas, tá certo? Como se você estivesse tocando piano, você vai manusear
a mama para que você possa tentar descobrir se existe o aparecimento de algum nódulo, ou às vezes de algum caroço, ou às vezes de algum cisto, tá certo? Mas é importantíssimo. Ah, eu vou tomar meu banho rápido. Não, gente, tá lá, ó, manuseie a mama e faça os movimentos tanto na parte da frente, como nas suas laterais, como na parte de baixo, direita e esquerda. Se você encontrar um caroço que seja, qualquer coisa simples, não se apavore, mas consulte um profissional da área da saúde, um médico, principalmente o seu ginecologista ou o seu obstetra, para que você possa ter um diagnóstico correto do que é que está aparecendo naquele órgão, tá certo? E principalmente também, tome cuidado com a alimentação. Hoje em dia, a gente tem a incidência de câncer de mama praticamente presente aí, não só em mulheres mais idosas como antigamente, mas em jovens também. Então é importantíssimo que a jovem dos 15 anos para frente também faça o manuseio, tá certo? Das mamas, para que possa ver se não há algo de estranho ou diferente. Jovem, você que encontrou, converse com a sua mãe. Pergunte para ela: mãe, isso é normal? Isso é anormal? O que eu devo fazer? Com certeza ela vai levá-lo ao ginecologista, ao obstetra, levá-la para que você possa fazer aí um diagnóstico mais preciso. É importantíssimo que a jovem, a partir do seu ciclo menstrual, aí dos seus 13, 14, 15 anos, ela também faça uma ultrassonografia mamária sempre, para que ela possa estar diagnosticando possíveis anomalias ou possíveis lesões que possam estar na sua mama precocemente e que possa ser feito o tratamento o mais rápido possível, tá certo? Não mais acima de 30 anos, mas a partir dos 15 ou 20 anos já é feito um ultrassom para poder ver a região mamária, como é que está, se não tem problemas, tá certo? Região pélvica também, aquelas jovens que às vezes iniciaram a sua atividade sexual, também tem que fazer outros tipos de exame. É importantíssimo que uma vez por ano, você mulher faça todo o acompanhamento com o seu ginecologista, tá certo? Tanto você jovem, como você mulher, como você idosa. A partir dos 40 anos já é feita a mamografia. É importantíssimo esse exame para a detecção do câncer de mama, tá bom? Gente, esse aí é o nosso Papo Mulher, tá certo? É importante que você mantenha também uma alimentação. Mulheres que às vezes fazem uso de refrigerantes, muitas vezes transformam o seu sangue em um sangue ácido. E isso faz com que haja uma proliferação maior de células cancerígenas, tá bom? A gente precisa ficar muito atento a isso. As meninas jovens, acima de 15, 20 anos, fazem uso de alimentação à base de fast foods. Diminuem isso. Procurem não fazer esse tipo de alimentação. Se fizerem uma vez por mês, uma vez por semana, não tem problema, mas não façam disso um hábito. Alimentem-se. É importante que vocês possam ter uma alimentação saudável no dia a dia, para que vocês possam prevenir esses cânceres. E olha, vai uma informação importante, hein? 5% da população mundial de homens tem câncer de mama. Como? Pois é, porque o homem tem uma diminuição do volume mamário, mas ele tem glândulas mamárias também. E a mulher tem um aumento desse volume. Por isso que a prevalência do câncer de mama se faz mais em mulheres. Mas a gente tem 5% da população mundial que tem câncer de mama em homens, tá bom? Gente, eu espero que tenha valido essas informações. Procurem o ginecologista. Você mulher aí, estamos inaugurando o nosso Papo Mulher, no nosso Vamos Falar, e a gente vai estar falando cada vez mais aí sobre esses assuntos. Hoje a gente especificou o câncer de mama aí, a prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa, que já passou. No próximo Papo Mulher a gente vai estar falando de outro tema relacionado a você mulher, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que essas informações tenham servido para você. Fiquem com Deus e não se esqueçam, pediatra é o médico das crianças, geriatra é o médico dos idosos, o urologista é o médico dos homens.
maiores de 50 anos. E o ginecologista é o médico das mulheres, tá bom? Por isso não provoque. É por de tá certo? Gente, é isso aí. Muito obrigado pelo carinho de todos. E a gente volta agora para o nosso 7º bloco do Papo Homem, inaugurando o quadro novo aí, hein? Nós vamos falar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e que essas informações tenham sido de grande valia para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. Opa! E aí, gente, tudo bom? Bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Vamos Falar. E agora a gente está entrando aí num bloco, no 7º bloco, falando para vocês aí... 7º bloco? Isso, 7º bloco. E a gente vai estar falando para vocês aí de um quadro novo. A gente acabou de falar, eu estava de gravata rosa por causa do Papo Mulher. E agora a gente está entrando... E também por causa do Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama. E agora nós estamos entrando para falar com os nossos amigos homens. É isso aí, gravata azul, por quê? Novembro Azul, começou já hoje, dia 1º de novembro. E o Novembro Azul é a homenagem que a gente faz aí à prevenção do câncer de próstata no homem. Isso aí, gente. A gente só tocou um pouquinho dessa música aí para poder deixar um pouquinho mais diversificado aí o nosso Papo Homem, tá certo? Mas a gente vai falar um assunto muito importante para você, homem, aí. E olha só, hein? Eu sei, gente, porque muitas vezes as mães aqui me falam, eu sempre pergunto nas primeiras consultas, como é que tá o pai, como é que tá a mãe, se são saudáveis, se não são. As mães sempre falam para mim, as mulheres são mais cuidadosas do que os homens, né? Olha, eu tô bem. Eu estou fazendo todos os meus diagnósticos, os meus tratamentos, eu sempre faço minhas consultas periódicas de ginecologista, mas o meu esposo eu não sei, porque esse daí não vai em médico, ele diz que está saudável, está sempre bem, e ele não quer saber de médico. Gente, muitas vezes a gente diagnostica alguns tipos de doença e a gente consegue um melhor tratamento aí, uma prevenção melhor de alguns outros tipos de doenças que são perigosas à saúde do homem. É importante que você, homem, faça periodicamente seus exames. Eu, por exemplo, desde os meus 30 anos de idade, eu periodicamente faço todos os exames. Eu mesmo me peço porque eu sou médico. Mas o que acontece? Eu peço todos os exames, desde colesterol, hemograma, tireoide, tudo isso. Faço um ultrassom uma vez por ano, tá? Vejo região cervical, vejo a minha parte abdominal, vias urinárias, porque eu já tive 6 pedras nos rins, que foram diagnosticadas por esses exames que eu fiz. E faço também a ultrassom de próstata e peço PSA desde os 35 anos, que é um exame para a gente poder ver a que grau que a gente tem de aumento de próstata ou não, se a gente pode estar desenvolvendo câncer de próstata ou não. Então é importante que você, homem, pare um dia dos 365 dias em que você tem as suas atividades profissionais e principalmente atividades de lazer, porque lazer a gente lembra sempre a data. Nunca esquece aquela festa, que vai ter um brigadeirinho, vai ter um bolinho, vai ter salgadinho, mas as consultas médicas às vezes a gente esquece, né? Isso aí a gente esquece, principalmente de cuidar da nossa saúde também. E o homem é mais relaxadinho do que a mulher. E a gente precisa começar a ter um pouco mais de consciência nisso, tá bom? Então, gente, o Novembro Azul é o nome do movimento internacional criado para conscientização do câncer de próstata e alertar os homens, principalmente na importância do diagnóstico precoce. Foi criado em 2003,
o mês de novembro foi escolhido por causa do dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, tá bom? A proposta do Novembro Azul, gente, era que tivesse um foco ampliado com a intenção de se tornar um movimento que pudesse fazer parte da vida do homem, principalmente da sua saúde, tá certo? E a proposta ainda é de ir além da prevenção do câncer de próstata para abranger todo o espectro de doenças ligadas ao sexo masculino, tá certo? A gente poder sair daquele patamar onde dizem que a mulher se cuida mais do que o homem. E isso é verdade. As mulheres são muito mais cuidadosas do que nós, tá certo? Bom, gente, o que a gente deve fazer? Periodicamente, todas as pessoas... Olha só, gente, todas as pessoas, tá certo? Que tem algum desses tipos de itens que eu vou falar para vocês, olha a incidência. A incidência da doença ela é tão alta que para cada 9 homens, um terá o diagnóstico de câncer de próstata ao longo da sua vida, tá? E os fatores de risco envolvidos são idade, etnia, histórico familiar, sobrepeso e obesidade, hábitos alimentares, modo de vida e tabagismo, principalmente quem fuma, tá certo? O câncer de próstata, gente, é o câncer que mais mata o homem no mundo, tá certo? E os homens acima de 50 anos de idade precisam fazer os seus exames periodicamente, tá? Eu recomendo que quem frequenta clínico todo ano, praticamente a partir dos 30 anos de idade, que faça alguns exames relacionados à próstata. Faça um ultrassom de próstata, faça o PSA, que é um tipo de substância que a gente tem a fazer no sangue, é um exame que se faz no sangue, para poder ver a que nível que a gente tem um antígeno prostático, que a gente vê a que nível que está, se ele está com aumento ou se ele está com diminuição. Isso tudo é muito importante, tá certo? Então, para isso, é importante que você, homem, dos 30 a 40 anos, faça esses exames periodicamente, ultrassom de próstata, PSA, tá certo? Frequente um clínico geral e, a partir dos 50 anos de idade, comece a frequentar um urologista. Este urologista é o especialista desses tipos de doença. Câncer de próstata, pedra nos rins, entre outras anormalidades do homem, tá certo? Principalmente. E o urologista também trata de alguns problemas relacionados às vezes até a crianças e também a mulheres, tá certo? Mas é mais específico para o homem. A partir dos 50 anos é importante que se faça ultrassom de próstata. Em caso de alteração de ultrassom de próstata ou do PSA, que é o exame no sangue da próstata, é preciso que, do antígeno prostático, é preciso que vocês façam um toque retal, tá certo? Por quê? Tem muita gente que tem uma certa inibição em fazer isso, mas é um exame, gente, que precisa ser feito em caso de alterações no ultrassom ou no PSA. Isso vai ajudar o profissional da área da saúde, no caso o urologista, a ter uma ideia de que problema e que este homem está passando, tá bom? A gente já teve muitas pessoas que passaram por tratamentos aí contra o câncer de próstata, que tiveram problemas de tumores malignos na sua próstata, tiveram que tirar a próstata ou muitas vezes se abster, fazer algum tipo de tratamento mais invasivo como quimioterapia, radioterapia ou terapias hormonais para diminuir os níveis de testosterona. É importantíssimo que se faça a avaliação da testosterona, principalmente a partir dos 30 anos de idade, para que, se a testosterona estiver alta, para que possa aí ser um índice de planejamento para outros exames para prevenção do câncer de próstata. É importante também que, para que você previna o câncer de próstata, homem, você tenha uma alimentação saudável, não se alimente só de fast food, não se alimente só de refrigerantes, que você não mantenha um grau de obesidade, que você consiga manter um peso adequado, que você pratique uma atividade física, que você não fume e evite o consumo de bebidas alcoólicas, tá certo? E a próstata, gente, quando ela começa a se alterar, a gente vai falar também no próximo Papo Homem sobre o câncer de próstata, que a gente está falando só uma noção básica do Novembro Azul,
Por isso que eu tô com a gravatinha azul, por causa do Novembro Azul, tá certo? Para simbolizar a prevenção do câncer de próstata mundial. A gente precisa aí ter certos cuidados e o homem precisa ser um pouco mais cuidadoso com a sua saúde, tá bom? Gente, esse foi uma pequena introdução do nosso Papo Homem, chegando aí no nosso 7º bloco. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam os exames periódicos, mesmo você que não é homem acima de 50 anos, que você é um homem de 30 ou de 20, é importante que sejam feitos os exames, tá certo? Principalmente os exames para se verificar se às vezes a gente não tem uma anemia, não tem um problema de tireoide, não tem um problema de diabetes, não tem um problema de pressão alta. É importante aferir a nossa pressão regularmente para poder saber disso. É importante fazer esses exames sorológicos de HIV, de hepatite A, B e C, tá bom? Para que a gente possa diagnosticar as doenças de uma forma precoce e ter uma melhor prevalência de vida humana. A gente precisa chegar aos 100 anos, ou mais do que 100 anos. Mas é importante que você tire esse preconceito de lado e que você faça esses exames. Eu vou ter que fazer o exame do toque? Não, gente. Dos 30 anos em diante, faça um ultrassom de próstata, faça o PSA, para você poder ver. Principalmente você que teve o histórico. Você também que tem uma etnia aí de origem, pode ser negra ou branca, mas de qualquer tipo de raça, você precisa fazer. E a raça negra tem um índice maior e a incidência maior de câncer de próstata, tá bom? Isso daí já foi até notificado e principalmente também a gente tem estudos que falam sobre isso. Então, você da raça negra precisa também fazer o exame da próstata aí, o exame de ultrassom, o exame do PSA. Você que também tem um familiar, um pai que teve câncer de próstata, um avô que teve câncer de próstata, independentemente da sua raça, da sua cor, precisa fazer esse tipo de exame também para que você possa se prevenir contra essa doença, tá bom? Esse foi o nosso primeiro Papo Homem, isso mesmo, Novembro Azul, tá certo? E a gente volta aí com a finalização do nosso Vamos Falar. E tem música, é isso aí. Finalizando aí o nosso Papo Homem. Novembro Azul, você acima de 50 anos de idade, não se esqueça. Agende uma consulta com o urologista, faça os seus exames, tá certo? Você entre 30 e 50, faça os seus ultrassons, tá bom? E a gente volta logo mais aí com muita novidade no nosso próximo Vamos Falar. A gente vai ter todos os papos aí, tá bom? Vamos ter papo sênior, papo jovem, papo sênior, papo casal, papo mulher e o papo homem. Notícias, música, é nosso programa de conversas, é nosso Vamos Falar. E, gente, o Vamos Falar de novembro vai ser o último desse ano. Em dezembro a gente vai ter uma programação especial aí de Natal e Ano Novo nos nossos programas. Então, esse é o último Vamos Falar do ano de 2022. A gente volta aí, se Deus quiser, ele adquirir a partir de janeiro com o próximo Vamos Falar. Esse foi o Papo Homem. Olha lá. Ser macho man é também cuidar da sua própria saúde. Não se esqueça disso, hein? Tá certo? Grande abraço, fique com Deus. E finalizando aí o nosso Vamos Falar de 2022, o nosso último Vamos Falar aí de 2022, hoje dia 1º de novembro. A gente teve muito assunto bom, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Eu me desdobrei aqui porque tive que trocar de cores de gravata em todos os, praticamente, blocos aí, porque cada assunto exigia uma coloração aí, tá bom? Mas para poder informar bem vocês de tudo quanto é tipo de assunto, trazer informação. O propósito não é trazer, dar aula nem nada, é trazer informação para você do dia a dia, para que você possa se defender aí de tudo isso que acontece, principalmente no nosso meio, na nossa área da saúde. E para a gente finalizar bem gostoso aí, dando um bom dia especial, muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente vai finalizar com 2 clipes. Um clipe internacional, tá certo? Que é o Ryle Rios, The News, Stop If You, tá certo? É uma música internacional muito bonita que eu selecionei para vocês. E um clipe nacional, a gente vai dar aí andamento ao Paralamas do Sucesso, tá certo? Com uma música nacional
Lanterna dos Afogados. Eu espero que vocês gostem aí. É pra gente finalizar com força total, desejando para vocês aí um excelente dia, que a gente possa ter muita paz aí nos próximos dias aqui no nosso país e no mundo. Vamos falar em Deus para as nossas crianças, vamos respeitar as individualidades, vamos respeitar os resultados e vamos torcer para que este novo líder aí no próximo ano 2023 possa trazer o melhor para 215 milhões de brasileiros e não só para uma quantidade de pessoas que às vezes se favorecem com a máquina administrativa, tá certo? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Eu torço tanto por ele que ganhou, como se o outro também tivesse ganhado, tá certo? Para mim o importante é que a gente tenha um país para passar mais para frente para os nossos futuros e amados filhos, netos e bisnetos, tá bom? Queria só esclarecer uma coisa aqui para vocês. Vocês estão vendo que eu estou começando a emagrecer um pouco. Eu dei uma engordada, tá certo? Porque eu praticamente com a Covid que eu tive em 2021 perdi 8 quilos e ganhei os 8 novamente. Não só 8, como mais do que 8, tá certo? E vou falar uma coisa aqui para vocês, que é uma particularidade minha, tá? Eu sei que foi um erro meu, mas eu fiz durante 29 anos e por isso que eu fiquei muito doente na época que eu tive Covid. Eu fiquei 25 dias afastado das minhas atividades profissionais, porque eu tinha o hábito do tabagismo. Eu fumava pouco, mas fumava mais ou menos uns 10 cigarros por dia, tá certo? E 29 anos com esse hábito. E eu fui na marra, eu tive que parar. E graças a Deus, nessa segunda vez que eu tive a Covid, em julho, foi super tranquilo, em 2, 3 dias eu estava recuperado. Então eu ganhei peso porque eu comecei a me alimentar. Eu gosto de um arroz e feijão, eu gosto de uma comida, de um legume, de uma verdura, mas estou falando aqui para vocês para servir como exemplo. Porque eu como médico errei, sou um ser humano. Fumei durante 29 anos. Que eu sirva de exemplo para você jovem que está iniciando aí o hábito do tabagismo, para você mulher ou homem que tem o hábito do tabagismo, você consegue parar. Hoje em dia a gente toma um café até não poder mais. E eu não tenho vontade de fumar, ao contrário. Eu sinto cheiro de cigarro, me dá às vezes até náusea. Eu estou falando isso para servir de exemplo para você. Porque o câncer de próstata, ele pode aparecer, e o câncer de pulmão, principalmente também nos homens, tá certo? Por causa do hábito do tabagismo. Então vamos eliminar esse hábito aí, vamos diminuir a bebida alcoólica, vamos diminuir o fast food, porque olha, fumo, bebida alcoólica, fast food e refrigerante são os que mais trazem doenças para nós. E eu estou vitorioso, porque são 1 ano e 6 meses sem o hábito do tabagismo, tá bom? Estou aqui me declarando para vocês, falando que realmente eu fiz isso, fui errado, mas agora estou consertando o meu erro, tá bom? Vamos lá? Vamos de música? Muito obrigado pelo carinho de todos. Até o próximo Vamos Falar em 2023. Eu estou falando para vocês aqui que eu estou emagrecendo porque eu estou fazendo dieta. Eu já perdi uns 2, 3 quilos. Então se vocês verem que eu estou um pouquinho mais magro, é porque eu estou me cuidando. Eu estou diminuindo, além desse problema que eu tinha, principalmente aí diminuindo o grau de obesidade que eu comecei a entrar, tá bom? Muito obrigado por todos, muito obrigado pelo carinho de todos e vamos de música. Way, Lions e The News, Stock If You, Live. É clipe internacional, vamos falar. Nós vamos falar. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, gente.
Chama o seu par aí, a pessoa que você ama. Dança essa música é muito linda. Coloquei essa música porque ela representa uma época muito boa da minha vida. Bom dia! Nós vamos falar que está sendo finalizado. Para quem quiser pegar esse clipe na internet, vou passar um nome para vocês. Olha lá, gente. Tá bom? Ruim, Lewis. Stock with you. Tá bom? Just as true. Just as true. I can see. É isso aí, gente. Vamos falar, terminando aí 2022, foi muito bom a companhia de vocês, muito obrigado. Se inscrevam, deem o seu like, compartilhe. Essa música lembra muito um período muito bom da minha vida. Eu espero que na de vocês também. Procura na internet, gente. Pega esse clipe, é muito legal. Vocês vão gostar. É isso aí. É o Vamos Falar. Tem música. E a gente volta agora com o clipe nacional. É hora de clipe. Vamos Falar News.
Depois de 1 hora e 44 minutos de programa, a gente terminou o nosso Vamos Falar. Gente, o nosso Vamos Falar de hoje é o último do ano de 2022. Eu espero que vocês gostem. O ano que vem a gente está voltando aí. Semana que vem a gente tem o Bem Saúde, que é o nosso programa de temas de área médica, temas de pediatria. E eu agora, o doutor, aqui que eu faço nas emergências médicas. Temos também as nossas notícias aí do Bem Saúde News. Temos também música no Bem Saúde, tá certo? E temos também o nosso tema de autoajuda no nosso Bem Saúde, que vai ser semana que vem, tá bom? Mas hoje é o nosso querido programa Vamos Falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Nesse Vamos Falar de hoje, a gente falou aí no nosso primeiro bloco, o Papo Jovem, um tema muito importante, gravidez na adolescência. No Papo Sênior, nós falamos sobre as disfunções da memória, no segundo bloco. No terceiro bloco, no Papo Casal, o estresse do casamento. No quarto bloco, a gente deu as notícias do dia no nosso Vamos Falar News. No quinto bloco, a previsão do tempo, no Previsão do Tempo News. Aí, vamos falar. No sexto bloco, a gente inaugurou o Papo Mulher. A gente falou sobre o Outubro Rosa, a importância da prevenção do câncer de mama. E no sétimo bloco, a gente deu origem aí ao nosso Papo Homem. Falamos do Novembro Azul, começando hoje, no combate ao câncer de próstata. E no oitavo bloco, a gente deu 2 clipes aí para vocês, o internacional e o nacional, no nosso Vamos Falar News. Muito obrigado pelo carinho de todos. Se inscrevam, deem o seu like. Eu vou tirar o chapéu agora, mas e o óculos a gente volta aí em 2023, se Deus quiser, Ele há de querer. Com muita saúde, com muita paz, com muita alegria no nosso Vamos Falar 2023. Esse é o último programa aí do ano de 2022. Fiquem com Deus. Vamos falar em Deus para nossas crianças. Se inscrevam, compartilhem, deem o seu like, curtam, por favor. Façam uma ajuda a gente aí a ter bastante like para que a gente possa aí trazer novidades cada vez mais no nosso Vamos Falar. Muito obrigado pelo carinho de todos. Até mais.